Mateus, capítulo 24, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: nesse tempo, que tempo Jesus está dizendo aqui? No tempo do fim. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Vamos para o verso 12. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, esse pequeno trecho que eu li, preste muita atenção no que vai ser dito. Esse pequeno trecho que eu li faz parte de um dos mais famosos sermões de Jesus. Sermão que ele proferiu no Monte das Oliveiras. É chamado um sermão escatológico, sermão profético e o sermão da vigilância. Por que tem esse nome? Sermão escatológico e sermão profético. São profecias que Jesus faz de acontecimentos que ocorreriam próximo ao fim dos tempos, ao fim do mundo. Acontecimentos, sinais que ocorreriam, que marcariam o retorno de Jesus, a volta de Jesus. Então ele começa a proferir essas palavras, respondendo uma questão dos discípulos, que dizem: mestre, quando sucederá todas essas coisas? Quando será o fim? Jesus não diz com exatidão o dia, a hora, o segundo e o minuto, mas ele deixa alguns sinais, e quando esses sinais ocorressem e fossem cada vez mais intensos, isso definiria que o fim estava próximo. E essa porção que eu li aqui na introdução, o texto base do meu sermão, são alguns dos sinais que marcariam o fim. E eu quero destacar um deles aqui. E destacar um momento que nós estamos vivendo. Um desses sinais, ele diz que, no verso 12, o amor de muitos se esfriará. Haveria um tempo na sociedade que ela seria marcada pela inafetividade, a falta de afeto. Esse é o tema da minha mensagem, a inafetividade humana, o esfriamento, o arrefecer do amor. E parece que nesses tempos, nenhum desses sinais tem se cumprido com tanta precisão, com tanta profundidade, com tanta extensão, como esse sinal. Estamos fazendo parte de uma geração fria, pessoas sem amor fraternal, sem amor ao seu próximo, um tempo onde estamos vendo uma sociedade tomada pela indiferença. Não há preocupação com o sofrimento alheio, com a dificuldade alheia, um desinteresse pela necessidade do próximo, uma indiferença pelo sofrimento do próximo. É uma geração fria, onde ninguém se importa com ninguém, e raríssimas as pessoas que se comovem com o sofrimento alheio. É um momento muito crítico da existência humana, uma geração profundamente egoísta. E Jesus disse que esse cenário seria
típico do fim, esse esfriamento do amor cobriria toda a face da terra. As pessoas seriam frias, calculistas, egocêntricas, egoístas, indiferentes umas com as outras. Quem tem mais de 40 anos aqui vai se lembrar que quando chegava as vésperas do Natal, o mês de dezembro, falava-se muito de espírito natalino. Famílias se reuniam, presentes eram colocados embaixo de uma árvore, pessoas se reencontravam, abraço, beijo, calor, carinho. Quem tem de 20 anos para cá não sabe do que eu estou falando. Isso acabou. Pessoas que passam o Natal, por exemplo, dormindo, brigadas umas com as outras, não olham uns nas caras das outras, famílias não se reúnem mais, não se presenteiam, não se abraçam, não se beijam, e quando se reúnem é para falar mal uma das outras. Acabou isso, daquele momento de união. Palavras como eu te amo não se ouvem mais. Você não vê mais o pai falar para o filho: filho, papai te ama. Ou a mãe falar para o filho: filho ou filha, mamãe te ama. Marido e esposa não trocam mais afetos. Meu amor, você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu amo você. Essas coisas têm acabado. O amor entre o sexo oposto foi substituído por lascívia. O jovem homem, quando olha uma garota, só pensa no corpo. Esse, para mim, esses aqui são dos sinais mais horrorosos da volta de Jesus. A Bíblia fala de sinais como terremotos, guerras, fomes, pestes, estamos vivendo uma. Mas todas essas estão em campo físico. Essas são em campo ideológico, afetivo, sentimental, amoroso. São sinais horrorosos. E nós, como cristãos, não podemos dar o luxo de deixar essas coisas adentrarem. Dessas coisas nos alcançarem. Somos a instituição do amor. Devemos ser conhecidos pelo amor, propagadores do amor, pregadores do amor. Mas, infelizmente, esse sinal da inafetividade tem acontecido. Qual a última vez que o marido abriu a porta do carro para a esposa entrar? Puxou a cadeira para ela se sentar? Veio do trabalho com um buquê de flores, escreveu uma carta para ela, se declarou. Qual a última vez que o pai saiu do meio do furacão do trabalho para pegar o telefone 2 minutos e ligar para o seu filho e dizer: papai só está te ligando para dizer que te ama, que você é o bem mais precioso do papai depois da mamãe e do Senhor Jesus. E as amizades? Levanta a mão aqui quem tem 2 amigos, pelo menos. Você não vai conseguir levantar a mão. Provavelmente você não tem 2 amigos. Eu não estou falando perfis nas suas páginas, que aquilo não são seus amigos. É uma geração, um tempo muito frio. Isso é lastimável. Ver os efeitos disso, as consequências disso na sociedade é cruel. E nós vamos ver essa noite alguns frutos da inafetividade humana. Quantos males ela causa. Quantos males ocorrem com um homem, com uma mulher que se deixa levar por ela, que se esfria, que se torna indiferente, que deixa o amor acabar para com sua família, para com seu semelhante, para com os irmãos em Cristo.
E o próprio texto nos dá alguns sinais dessa inafetividade e vamos passar por outros na Bíblia. O primeiro fruto da inafetividade, do amor se esfriar, a inafetividade é marcada pela deslealdade, pela infidelidade. Em razão desse amor se esfriar, as pessoas se tornaram desleais, infiéis. Não encontramos mais hoje na nossa sociedade pessoas leais, que estão conosco em todo tempo, em todo momento, prontas a nos defender até o fim. Companheiros, amigos, parentes, irmãos em Cristo, leais. Aqueles que te defendem, estão com você até no fim, nos momentos mais difíceis, onde você mais precisa, onde ele pode se comprometer se fizer o tal, mas ele está lá, fiel, leal, com você, até o fim. Mas a inafetividade, ao contrário da lealdade, ela traz o oposto. E o texto diz, naquele tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros. Por causa do amor se esfriar, as pessoas não serão leais, pelo contrário, traições ocorrerão. Nós, na nossa caminhada nesse mundo, nessa sociedade, somos marcados por isso, traidores, pessoas em quem nós confiamos, em quem nós fizemos alianças, com quem fizemos alianças, com quem fizemos vínculos, e nos deixaram no momento que mais esperávamos, nos traíram, voltaram as costas, traíram. Isso é fruto do amor se esfriando. Alianças que são facilmente quebradas, desfeitas, vínculos que não duram. É uma sociedade marcada por isso, alianças feitas de papel, vínculos que você tem uns com os outros que não resistem à menor provação. Pessoas que estão com você, pessoas que fizeram alianças com vocês, vínculos, mas são vínculos e alianças condicionais. Na menor das oposições, eles voltam as costas. Por quê? Por causa da inafetividade, da frieza. As pessoas são infiéis. Veja o caso mais drástico da história da humanidade. Judas. Parece que Judas devia estar vivendo nossos tempos. Judas, Jesus o chama para ser um dos 12 apóstolos, faz uma aliança com ele, confia a ele parte do ministério messiânico, confia a tesouraria do colégio apostólico. O que Judas faz? Trai Jesus por 30 moedas de prata. Olha que aliança de papel, uma aliança que não resistiu a uma provação. Então, quando ele chega com os guardas, dá um beijo em Jesus, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Nós estamos vendo Judas em nosso meio. Judas, por causa dessa falta de amor, a consequência é a deslealdade. O que está acontecendo, irmão? Você não pode confiar em ninguém nesse mundo.
pessoas que você abre o seu coração, abre a sua vida, deposita confiança, caminha com você, caminha ao seu lado. E na menor das oportunidades, trai você, te apunhala pelas costas, puxa seus tapetes, desfaz o vínculo, quebra a aliança, a troco de nada ou de bem pouco. Simplesmente se endurecem, simplesmente te resistem, simplesmente voltam as costas, não tem palavra, não tem integridade, não tem caráter. Como diz um grande filósofo da era pós-moderna agora, uma sociedade líquida, fluida, não há solidez em nada. Que isso? Quanta gente no seu aparelho celular você já bloqueou? Bloqueado. Outro dia era seu melhor amigo, agora está bloqueado. Nos seus perfis, bloqueados. Você teve que apagar, deletar, pessoas que não olham na sua cara. Desleais, infiéis, traidoras. Se você tem alguém que está do seu lado até o fim, levante a mão e louve a Deus, porque você não vai encontrar isso mais. Segundo fruto da inafetividade, do esfriamento do amor, ódio. E o texto ainda diz, nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Odiar-se-ão uns aos outros. Por causa do amor se esfriar, o amor vai ser substituído pelo ódio, raiva. Pessoas hoje são dominadas pelo sentimento de vingança, desejo do mal alheio, pessoas que querem a sua ruína. Que isso, gente? E muitas vezes isso dentro da igreja, não são sinais que se cumpririam somente entre a sociedade pagã, mas ia haver traidores no meio do povo de Deus, e gente com ódio, irmão odiando irmão dentro da igreja, querendo se vingar, desejando que você tropece, querendo sua ruína. Como é que pode isso? Pessoas que torcem contra você, que não se alegram com o seu sucesso, pessoas que se irritam com o seu sucesso, pelo contrário, se alegram, se satisfazem com a sua derrota. É exatamente o que está no Salmo 35, o que aconteceu com Davi. É o cumprimento desse texto. Veja só. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Os abjetos que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas. E o verso 19, Davi ainda continua: não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquem os olhos que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Davi diz: quando porém tropecei, eles se alegraram e se reuniram contra mim. Nós vivemos um tempo assim, gente. O amor se esfriou de tal maneira que as pessoas têm destilado ódio, desejado mal, trabalhado por vingança. Você tem que se cuidar em cada esquina que sai, em cada e-mail que digita, que envia, em cada contrato que fecha, em cada pessoa que você conhece, porque elas são tomadas de ódio. O que é isso aqui que Jesus está querendo dizer? Esse tempo ia ser marcado por uma inversão de valores tão grande, que pessoas que eram suas amigas, da noite para o dia,
iriam se tornar suas inimigas. Uma coisa assustadora, extraordinária. Pessoas que eram suas amigas. Você amou, e você tinha vínculos íntimas. Do dia para a noite se tornam suas inimigas. Não é questão só que desfazem o vínculo, seguem suas vidas, acaba, se esfria. Não! Elas, além disso ocorrer, se tornam suas inimigas. Em razão do amor se esfriar.